Marquinho, e tudo isso com um custo que é campeão. E mais uma novidade ainda. Seja bem-vindo a mais uma gravação de Aprendendo com Aqualândia Aquários. E hoje, nosso convidado especial no nosso novo estúdio, Jeff Triton. E aí, Jeff? Tudo beleza, meu irmão? Como você tá? Salve, salve, aquaristas! Para quem não conhece o Jeff é o diretor-geral da Triton South America aqui no Brasil. Ele é parceiro e sócio do Kilsley Cassiolato da Ipiranga Peixes e, claro, construtores de aquário. Meu sócio. E aí? Tá tudo em família, Marquinhos. Tá tudo em família, né, pessoal? Pessoal, estúdio novo, espero que dê tudo certo aqui a gravação. A gente ainda tá fazendo alguns treinamentos, eco, câmera, ainda tá meio que modulando, né, Jeff? Mas tá muito bem aqui. Parabéns pela estrutura, Marquinhos. Sucesso no podcast. Conta com a gente aí. Nesses vídeos que precisar, nós estamos aí. E é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo o podcast que já está acontecendo na Aqualândia? Cada 14 dias a gente está fazendo um podcast aí. Quem sabe será toda segunda-feira. Você já deve ter visto um ou dois que está gravado lá, né? Fique de olho. E aí? Bora? Bora! Hora do show! E essa linha espetacular aqui, hein, mestre? Vamos lá, Marquinho. Falando um pouquinho dos produtos da Triton, aqui nós temos o nosso carro-chefe, junto com os testes laboratoriais, eu diria. Sim. O segundo produto é o Triton Core 7, né? Sim. E agora na versão Flex, tá? Que, pessoal que não sabe o que é esse Triton Core 7 Flex, é um baling. É um baling. Certo? É um Isso. baling da Triton. Isso, o baling foi criado pela Tropic Marine, é importante frisar, não temos Sim. problema nenhum em citar nenhuma marca. Foi criado pelo famoso Hans Baling, que criou um repositor de elementos que na época fazia reposição de cálcio e reserva alcalina. Sim. Depois essa fórmula foi expandida para cálcio, reserva e magnésio. Tá? Então basicamente um baling tradicional ele repõe 3 elementos, que é Sim. cálcio, reserva e magnésio. A Triton, a partir daí, desenvolveu um repositor de elementos que ele é completo com todos os macro elementos que são encontrados na água do Recife de Coral. Sim. E na água do Recife de Coral eu tenho sódio, cálcio, reserva, magnésio, bromo, boro, potássio, estrôncio, enxofre, flúor. Tudo isso? Estão anotando aí? Além de vários elementos traço. E o que é hoje muito conhecido é que a falta de um desses elementos acontece algo muito parecido quando acontece com a gente, quando você não come carboidrato, por exemplo, você fica sem força. Quando você não come proteína, você não ganha massa muscular. E isso, Marquinhos, é muito parecido com os corais. Não tem desenvolvimento, crescimento, cor. E aí muitas vezes o aquarista ele não repõe esses elementos, ou ele usa um sal que é um pouco mais barato, que aí falta um pouco desses elementos, que acontece, algumas espécies de corais não vão, ou alguns tipos de corais. É muito comum o aquarista estar com falta desses elementos, e aí ele começa a dosar o Core 7 e os corais começam a inflar na hora, já começam a crescer e ganhar coloração. É nítido, porque a gente tem visto com vários clientes que utilizam, né? E em prazo aí de 1 semana para 15 dias, é notório como os corais inflam, né? Sim. A gente tem alguns clientes que o Jeff também dá consultoria, que são clientes da loja, que começaram com devidos problemas e depois da consultoria e aplicação do método Triton, o desenvolvimento dos corais é absurdo, é coisas grandes mesmo. E então, Marquinho, aqui dentro desse kit, que é composto por 4 elementos, tá? Eu tenho então cálcio, magnésio, elementos traço, reserva alcalina, elementos traço e reserva alcalina, elementos traço. Então ele tem tudo o que a água do aquário precisa. Quimicamente ele tem tudo nessa composição. Muitos perguntam pra gente, pessoal, por que o baling é A, B e C e a Triton utiliza 4 ao invés de 3? Teria um D, então, né? Mas antes de você explicar isso, o pessoal tá sempre perguntando pra gente, pessoal, antes de tudo e a gente continuar com isso daí, é muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações referente a cada conteúdo que a gente traz aqui, que dá muito trabalho. Trazer quem importa, quem distribui, quem é a chave, quem é a cabeça
daquela marca, trazer aqui para falar para vocês com toda a qualidade e sem mimimi é muito difícil. Então é muito importante para a Aqualandia Aquários isso, tá bom? E qualquer produto que a gente está falando hoje aqui, hoje a Aqualandia tem em mais de 19 marketplaces, além de uma equipe totalmente treinada para te vender. Então qualquer dúvida que tem aqui, só entrar no site da Aqualandia Aquários que você vai ver o produto lá e pode consultar nossas vendedoras e ter esse ótimo produto aí na sua casa com maior conforto. A, B, C, D. Que não então, é D, né? 4 é melhor que 3. Que 3. Certo? E é isso que essa composição faz. Com uma garrafa extra aqui, um elemento extra, você tem a capacidade de ter todos os elementos traço que estão em menor quantidade na água marinha, mas que são essenciais. Um deles é o manganês. Sim. Hoje todo mundo sabe que com manganês eu consigo ter gonióporas. Né? E alveóporas. Isso, alveóporas, iodo, né? Gorgônias, vanádio. Então todos esses elementos traços são importantíssimos para o desenvolvimento de algumas espécies e algumas cores. Ou até elementos aqui que estabilizam o pH. Eu vejo muita gente dosando balens tradicionais e tendo que tamponar com hidróxido de cálcio ou Kalkwasser para subir o pH. Mas na verdade dosando também sem o controle. O controle é muito, muito importante. Pessoal, dá uma olhada na outra matéria que a gente tem aqui no Aprendendo com Aqualandia Aquários, falando sobre o teste ICP e NDOC. É muito importante você entender isso e logo mais aqui disponível no Brasil a máquina que estão trazendo, né, Jeff? Isso aí. Onde vai facilitar um custo bem menor do que tem hoje, podendo a gente ter tudo na palma da mão em praticamente 24 horas. Isso aí vai facilitar a tua vida na loja também, Marquinhos, todos. porque você, em vez de fazer os testes para o aquarista, vai mandar chega, traz a água dele, no outro dia está pronto todos os resultados, mais de 50 elementos. Mas isso daí, dá uma olhada aí numa matéria que a gente tem aí, falando sobre os testes, que é muito importante. Boa. O conteúdo do C e do D são os mesmos? Uma parte deles sim, a reserva alcalina sim, já os elementos traços são diferentes. São diferentes. Isso, são complementos sempre. Isso também vamos falar, pessoal. Esse daqui é o novo, é o Flex. Existe o anterior, que era o pó que a gente diluía, que é um outro tipo de balen. Que ele só permitia usar em 4 partes. Sim. A grande vantagem agora é que eu consigo também diluir em 3 partes ou em 2 partes apenas, de tudo isso aqui. Sim. Então explica pro pessoal, meio que pra gente ter, galera, um método de utilização, tá? Enquanto isso vocês estão vendo na tela a foto, o Jeff vai explicar também qual a diferença do Core 7 Flex, do Water Methods e do Methods, que muda a cor, que você tá vendo aí na tela a verde, e você vê na tela também muda para o padrão laranja, né? O Core 7 eu tenho na realidade em 4 versões. Uma versão que é o Reef Supplements, Sim. O Reef Supplements mais conhecido como Other Methods, tá? E ele é focado, ele tem uma fórmula focado em aquários mistos, principalmente LPS, que é 90% dos aquários que nós temos no Brasil, Marquinhos. Então esse produto tem feito um sucesso tremendo, exatamente porque quem tem LPS em aquário, tortes, eufilias, frog spawn, acans, sinarinas e etc., começa a usar esse produto aqui, dias então, o resultado. Quem tem um aquário misto com tudo, tem que utilizar o Water Methods. Water Methods. Indicamos o Water Methods, porque é muito mais fácil, ele não precisa controlar nutrientes baixos para um aquário de LPS, e aí o Water Methods é o sistema mais indicado para ele. E a formulação disso aqui é específica para esse tipo de aquário. E a pessoa que tem uns corais específicos, um aquário determinado, utiliza o método. Isso, o método já é um sistema mais avançado ainda, que aí eu diria que para um aquarista que está montando o aquário do zero, para ele é mais fácil, porque ele vai seguir uma cartilha, certo? Do layout do SAMP, da bomba de recalque, certo? Das dosagens. E aí, no estilo método, tem que ter o refúgio. Com macroalga, Sim. Com caetomorfa, que aí vai ajudar bastante ele, que é um aquarista iniciante, etc., a chegar num resultado de sucesso mais rápido. Então, simplificando, você que tenha um refúgio e tem um controle maior do aquário, você vai utilizar o método, pessoal. Método, que é o laranjinha, né? Esse laranjinha, pessoal, que vocês veem, ele tem a tarja ali, embaixo do Flex, em laranja, tá? E para você que tem aquários mistos de corais e não tem um refúgio no aquário, você vai utilizar o Core 7 Flex Water Method, certo? Isso, perfeito, Marquinhos, é exatamente então, isso aí. Isso já esclarece a dúvida que quando você precisar utilizar algum produto da Triton, ou melhor, o Balen da Triton, você já sabe para qual lado você deve ir. Lembrando que tem 4 de um
e 4x4, né? Isso, nós temos 4 tipos de produtos, então, do Other Methods, nós temos a versão de 1 litro e 4 litros. Ela prepara 4 frascos de 1 litro e a outra prepara 4 frascos de 4 litros. Ou 2 de 8 litros. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É complexo, hein, galera? Na realidade é por isso que ele é flex, porque você pode preparar ele da forma que você quer. Exato. E hoje, por exemplo, você falou que de 4 vira 2. Hoje, se eu tivesse esse daqui, quisesse preparar 2, por exemplo, e não tá com os 4. Essa é a única limitação. Depois de diluído, você não pode misturar. Antes de, quando tá no pó. Antes de diluir, exatamente. Aqui a gente tem uma versão em quê? Pó? E pó. Em pó. Vamos dar uma abrida pro pessoal dar uma olhada? Vamos lá. Aqui. Então, essa é a versão que ela vem. A versão não, ela vem em pó e depois você acaba diluindo, né? Para 1 litro. Exatamente. Essa daqui, pessoal, ela tem em cima aqui, se vocês verem lá, 4 vezes 1, tá? É a solução ou 2 vezes 2. Isso. Por favor, Jeff. Então, Marquinho, aqui, dentro da embalagem do Core 7 Reef Supplements, versão 1 litro em pó, certo? Você tem já os saquinhos do pó que você coloca pronto, tá? E aí é muito simples, Marquinho, porque nós vamos definir a diluição deles, tá? Entendi. A diluição. Então, se eu quiser preparar a versão de 4 litros, vamos pegar aqui primeiro, olha lá. Você vai pegar o A, o D, cadê o D? Tá aqui. E esse cara aqui, certo? Esse vai ser junto. Aqui nós vamos misturar 700 ml de água RODI e nós temos a garrafa 1 litro. Tá? No componente 2 nós vamos misturar 800 ml mais o saquinho B. E saquinho 3, 4. Mas okay? Pode colocar junto? O que você pode fazer aí? Se você quer em 2 partes, você vai mudar aqui, ó. Você vai pegar o A, o B e esse carinha aqui. E na garrafa 2, você vai ter os 2 Cs e o D. E o D. E aí você vira 2 garrafas. Com as respectivas quantidades de água que tem no manual. Você entendeu, velho? Pessoal, é importante lembrar que essas instruções você encontra na lateral de quando você compra, tá? E se tiver alguma dúvida também, você pode consultar o lojista que te vendeu, ou até mesmo a Triton, né? Em todas as caixas, Marquinho, ele tem um QR Code aqui, que se você apertar o celular, vai para um vídeo direto para o site da Triton e mostra o processo detalhado da diluição. No modo anterior, onde você coloca o A junto com o C e um B, e aí sobra esses 2. Você não podia fazer isso. Você não podia em 2 partes, somente na versão Flex. Tá, mas nessa anterior aí ele fica B, C e D. Isso, exatamente. Tá, mas aí a D e a C não seria a mesma coisa? Eu posso juntar elas? Não. Não. Como assim? Não entendi. Aqui o processo, ou você faz 4, 3, porque esses 2 você poderia juntar. Então, desse modo, se a gente voltar no modo anterior, onde era C, com o B e aqui o D, o A e um B. Você ainda pode fazer isso, eu mesmo posso na fazer, versão Flex. porque aqui você falou que é 800 litros para isso. 800 ml. 800 ml. Na realidade aqui seriam aí 1.600. Né? É isso que eu ia falar. Aí eu posso juntar elas e ter 1.600. E depois só fracionar no líquido. Exato. Pode também. Pode fazer. Aí você tem um bale de 3 partes, né? Mas com toda a quantidade de elementos do Core 7. Tá? Completo, né? E a vantagem é que isso reduz o teu custo para ter um repositor de elementos de alta qualidade, Marquinhos. Porque você pode economizar, por exemplo, a cabeça da dosadora. Você pode uma dosadora com 2 cabeças apenas, ou essas dosadoras que vêm de por cabeça, você já tem com 2 a reposição de todos os elementos que você precisa. E aí? Vai estar na dúvida ainda do que você tem que fazer no seu aquário? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Mas tem mais, Marquinhos. Vamos lá. Tem mais. Vamos lá que eles estão para aprender aqui. Muitos aquaristas pediram uma versão, porque com aquários menores, nano e etc., 1 litro desse produto, ele dura muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Por quê? Porque ele é 7 vezes mais concentrado do que os outros bales. Então, nós preparamos embalagens menores, já diluído. Então, agora eu tenho a versão de 100 ml. Para aquários nanos. Isso. Eu tenho a versão de 250 ml e eu tenho a versão de 1 litro também, já diluído. Certo? Tá? Mas vamos lembrar, pessoal.
esse modelo onde tem a versão já diluída, você não pode juntar eles. Você vai ter que trabalhar com o 1, o 2, o 3A e o 3B. Isso. Não vai poder. Ou você pode pegar, não tem problema, e adquire um de 1 litro, dilui também ele, sim. certo? No caso, na diluição. Em 2 partes, tá? Tá, mas aqui no pronto não. Pronto não. Não pode. A gente está testando, se houver muita solicitação, Marquinhos, a gente pode produzir o A e B. Aqui, já diluído. Aqui o 3A e o 3B continua sendo o mesmo produto ou não? O mesmo produto, pode misturar esses Então, na dois verdade, se a pessoa tiver só 3 dosadoras, ela não pode precisa comprar uma quarta. Ela utiliza aqui. Mas como geralmente é um aquário menor, ele faz a dosagem manualmente. Então aí não faz tanta diferença. Mas, Jeff, entre 2 e 4, né? Eu vou te falar, cara. O pessoal de nano tá dando show em quem tem aquário grande. Cara, porque o pessoal tá investindo pesado nos aquários pequenos. Que eu vou te falar. Só aquário, você vê água cristalina, aquário bombando, né, cara? Então, assim, eles às vezes veste no pequenininho, mas tem dosadora, tem luminária de alta qualidade, tem skimmer de boa qualidade que a gente tem no mercado hoje. Então os nanos estão indo top. Marquinho, e tudo isso com um custo que é campeão. E mais uma novidade ainda. Você vai ter aqui no futuro uma estação de recarga. De recarga que a pessoa traz o potinho. Aí terminou aqui, ele traz a embalagem para ter reposição de todos os elementos. Não existe nenhum repositor de elementos estilo Balin que tem um custo melhor do que Corset. O custo e a performance e a economia de um Corset. E também uma dúvida que o pessoal tem. Você dosando isso, pessoal, você está dosando cálcio, magnésio, vários elementos, mexendo com a reserva alcalina. O Balin normal, a gente sempre se baseia, Jeff, no KH. Perfeito. Sempre mantendo o KH ali em média, depende do tipo do aquário, 7, 7,5, 8. Nessa questão, nesse método novo, você também continua dosando todos os elementos iguais e sempre se programando pelo KH? Exato. A diferença do Corset comparado com Balins tradicionais é que o Balin tradicional você tem consumos diferentes de cálcio e reserva de magnésio. E aí você vai dosar de acordo com cada um dos elementos. E geralmente essas dosagens são diferentes. E para o aquarista, principalmente o aquarista iniciante, essa balança de sobe e desce, para ele é complicado. Ele não tem muita mão ainda para isso aí. E o Corset ele funciona diferente. Você dosa sempre em partes iguais, 4 elementos. Então, se você está dosando 1 ml, você vai dosar 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml. Ah, mas meu cálcio está 500, Marcão. E aí? O que você faz é reduzir todos a dosagem. Você vai para meio ml. Mesmo que o KH esteja dentro do padrão. Exato. O KH ele vai poder variar de 7 até 8. Nessa faixa, ele vai achar o equilíbrio do cálcio e do magnésio. Quando ele achou o equilíbrio dentro dessa janela, ele mantém ali, ele mantém a reserva alcalina. O coral vai crescendo, vai caindo um pouquinho a reserva, ele aumenta a dosagem. Chegou até 8,5, opa, peraí, vamos reduzir a dosagem. Mas então, esse é o dilema. Ele vai se basear no KH. O KH está 7,5, ele precisa subir, ele quer 8. Mas o cálcio também está alto, o magnésio também está um pouco alto. Ele continua aumentando a dosagem para elevar esse KH ou não? Na realidade, não é que ele quer a reserva a 8,5, Marquinho. Na realidade, ele vai deixar a reserva aonde o método sugere ele. E se o método sugere entre 7 e 8, qualquer coisa dentro dessa faixa vai deixar um cálcio dele aonde precisa ficar. Na verdade, ele vai precipitar um ou outro para elevar o nível que precisa. Exato. Automaticamente. Automaticamente. Ele consegue fazer isso aí por quê? Porque a receita que está aqui dos elementos gera esse equilíbrio iônico. Esse equilíbrio iônico. Entendi. E aí, pessoal, se tiver dúvidas, não tenha dúvida, vem aqui embaixo nos comentários e pode fazer a pergunta. O Jeff vai estar de olho, a gente vai estar de olho, a equipe vai estar de olho para tentar responder. E tem os nossos telefones em tudo quanto é canto aí, onde você pode ligar e tentar esclarecer um pouco mais sobre isso, se é que ainda resta alguma dúvida, né? E se ele quiser ainda, pode entrar no e-mail ajuda@triton-com.br, que a gente dá todo o suporte também e sempre junto com os nossos parceiros certificados, nesse caso a Aqualândia, certificado Triton. É isso aí. E Jeff, perto dos Balins comum, vamos calcular por 100 ml. Os 100 ml do Triton, do método, equivale a quanto perto de uma marca média, vai? Essa garrafinha aqui de 100 ml equivale a 700 ml de um Balin tradicional. Se a média é de 700. Então se você está dosando hoje, por exemplo, 100 ml
de um bale tradicional e você quer saber quanto você gastaria ou dosaria de Core 7 num dia, divide o valor que você dosa por 7. Por 7. Ou E aí seja, você vai ter uma noção, né? Que cada bale tem uma força e tem uma diluição que vai ajudar diante do aquarista, né? Sim. Então, pessoal, a conta tá aí, a matemática vocês fazem e aí vocês vão verificar se é bom ou não você ter a linha de bale da Triton. Jeff, cara, obrigado. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvida do pessoal, principalmente agora com essa linha nova que está no mercado, né? Uma aceitação muito boa, o pessoal tem gostado muito do produto mesmo. Essa versão Flex veio para ficar realmente facilitar a vida do aquarista, Marcão. É isso aí, pessoal. Então, vamos lembrar que você encontra esses produtos em mais de 19 marketplaces da Aqualand Aquários. Se tiver dúvida, entra no site, fala com um dos nossos vendedores que você vai receber na sua casa com o maior conforto. Não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E às segundas-feiras, cada 15 dias, cada 14, né, Jeff? Você tem um podcast sempre com um convidado muito especial participando aqui do nosso podcast da Aqualand Aquários, tá bom? Jeff, mais uma vez, irmão, obrigado. Boa. E tem mais matérias aí saindo sobre a Triton, então fique de olho, galera. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu! Pra lá, já ia. Antes era uma câmera, agora é 3, tem que acostumar.